Olá, boa noite. Tem um dito popular muito antigo que diz assim, em briga de marido e mulher, não põe a sua colher. Se a gente for analisar mais ao fundo o significado desse dito, que é simples, é antigo, mas ele fala muito mais profundamente do que a gente pode perceber. Gente, o que nós podemos perceber em primeira instância? Em briga de marido e mulher. Os personagens aí, o que são? Um casal, um casamento, marido e mulher. Bom, se a gente começar a pensar ao fundo, essa condição desse relacionamento, marido e mulher, é algo que é um relacionamento profundo, sério, que ele surgiu através de uma escolha, que ninguém casa aleatoriamente. Escolhi você, eu vou fazer um sorteio, não. Marido e mulher, vamos começar por aí. Relacionamento sério, profundo, comprometido, com alianças, com escolhas. Ele surge de uma história que teve escolhas. E esse casamento, na verdade, para ele ter um fundamento, tem alguém aqui. Ele requer, como todo relacionamento, ele requer o quê? Ele quer o quê? Mudanças. Ninguém que é solteiro, que entra num casamento, ele se mantém com o mesmo ritmo, com a mesma rotina, com os mesmos costumes, muita coisa muda. Relacionamento requer escolhas, requer tempo, requer mudanças e muitas vezes sacrifícios, se você quer realizar esse sonho, esse desejo e ter esse relacionamento de uma forma feliz. Que seria o marido e mulher do dito. Briga de marido e mulher, não meta a colher. O que é briga de marido e mulher? Vamos entender isso daí? São momentos de instabilidade. Todo relacionamento, por mais que ele seja planejado, que você faça a sua escolha com o tempo, com a mudança de costumes, com conflito muitas vezes de ideias, até se encaixar as ideias, os pensamentos. Há momentos de conflito e momentos de dificuldade que muitas vezes é gerada uma briga. Isso é muito normal em qualquer tipo de relacionamento, mas nesse específico, onde é mencionado nesse ditado, né, fala de algo bem particular, que é um casamento. Não meta a sua colher, o que é? Não dê sua opinião. Por quê? Porque você vai dar uma opinião numa algo tão particular, você é tendencioso a tomar partido de um, de outro, da razão para um, da razão para outro, e muitas vezes isso não enriquece, não fortalece. Então, assim, não dê sua opinião, não corra esse risco de ser uma terceira pessoa e ficar sobrando na situação. Por que eu digo isso? Porque por mais que seja um momento difícil, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Briga de marido e mulher é coisa que acontece, do mesmo jeito que começa, ele termina. E quem entra como uma terceira pessoa que coloca a sua colher, ela corre o risco do quê? Depois que o período difícil faça, que vem a bonança da briga, o casal, marido e mulher vão ficar bem, e quem meteu a colher vai ficar com a cara grande, porque ela toma partida, acaba causando até um mal-estar com um ou outro que se não concordou, discordou com a sua opinião e com a sua influência. Então, melhor ficar quieto. Deixa coisas acontecer. Relacionamentos, escolhas, decisões, e você não entra como uma terceira pessoa. Não põe sua colher lá, não, que pode sobrar para você. É isso que eu quero falar. Vamos levar isso aí pro lado espiritual? Quando a gente fala de relacionamento, no mundo espiritual também tem uma gama de opções para você se relacionar. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente que tem um conhecimento da palavra, quando a gente tem um propósito, um chamado de Deus, que a gente tem a oportunidade de propor um relacionamento para alguém que está precisando, que tem que ter uma ajuda, tem que ter, conhecer situações boas, e não só boas, mas situações com resultados perfeitos, vamos dizer assim, perfeitos. O que a gente oferece para relacionamento?
Jesus. Muitas vezes a pessoa bateu tanto a cabeça por aí, andou por tantos caminhos, passou por tantas experiências, e é uma oportunidade que quando você tem esse relacionamento, você oferece o mesmo relacionamento. Olha, o melhor relacionamento para você aliançar, se comprometer, chama-se Jesus Cristo. Veja bem, eu não estou falando religião, eu não estou falando de instituição, estou falando de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o melhor relacionamento. Mas como todo relacionamento, se relacionar com Jesus, começar uma nova história com Ele, também requer muitas coisas. Requer renúncias, requer sacrifício, tem que abrir mão de muita coisa, tem que se sujeitar a muita coisa. Afinal de contas, é um relacionamento que me garante muito mais do que benefícios terrenos. É o único relacionamento que ele vai me garantir as benefícios fora desta vida, que é salvação. Então é um relacionamento que vale a pena você investir. Só que seria seria um engano se eu falasse que é flores, que é fácil. Não, não é fácil. Como todo relacionamento, ele requer sacrifícios, requer renúncias, requer mudanças, requer mudanças da sua rotina, do seu procedimento, conscientização de que não pode ser mais como era antes, que nem no casamento. Eu sou solteiro, eu vou entrar no relacionamento, vou me casar, eu não tenho que entrar com uma cabeça de solteiro. Não sou mais solteiro, não sou mais solteira. O que me sugere que eu tenha consciência que eu vou passar por mudanças até mesmo drásticas, grandes, para eu ser feliz nesse novo relacionamento. E com Jesus não é diferente. E tem muita gente que não quer pagar esse preço, não quer fazer essa renúncia, não quer abrir mão de muita coisa e fala não quero. Um relacionamento comprometido com Jesus é muito custoso. Tenho que abrir mão de coisas que eu gosto muito, que eu prefiro ficar junto, que eu prefiro levar comigo. Então ele não quer abrir mão das mudanças, do novo tempo. Ele não quer. Ele escolhe não assumir esse relacionamento. Eu chamo isso de liberdade. Ninguém é obrigado a entrar no relacionamento. Se não quer, se não se sente bem naquilo que procura, então tudo bem. E ele procura os relacionamentos, estou falando do âmbito espiritual, tá? Não estou falando nada social, nada, espiritualmente. Ele não quer relacionamento com Jesus, ele quer muitas vezes se relacionar com ele mesmo. O seu egocentrismo é o suficiente para ele se sentir realizado. Tanto nessa vida, não sei se ele pensa na outra, mas tudo bem, desnecessário. Ele escolhe ter outros relacionamentos. Relacionamento com outros deuses, com entidades, com religião, né? Para ele é suficiente, tá sendo bom para mim, tô tendo aquilo que eu quero e que eu preciso. Esse relacionamento é ótimo. Mas lembrando que nenhum deles, fora Jesus, te garante salvação. Mas está tudo certo, que é tudo nessa terra, tá tudo bem, tá tudo certo, tá no caminho certo. E como todo relacionamento, que nem nós falamos no começo, tem períodos de instabilidade, né? Tem períodos de conflito, porque o relacionamento está sendo formado e amadurecido. E é nessa hora que nós devemos, acima de tudo, não pôr a colher. É muito sério isso que eu tô falando. Relacionamento é feito de escolhas. Se eu não tenho nenhum interesse em entregar minha vida para Jesus, ter um relacionamento sério com Ele, que também, quando a gente relaciona com Jesus, tem períodos de instabilidade também, tem períodos difícil de se levar, mas é tudo para ajustes e aperfeiçoamento e amadurecimento de relacionamento. Todos têm. Agora, quando eu não quero Jesus, essa estabilidade também acontece. Só que, muitas das vezes, as pessoas procuram a vida da gente, procuram a nossa auxílio nesses momentos de instabilidade, em relacionamentos de escolhas erradas, vamos bem dizer, mas que para ele tá tudo bem, tá tudo certo. E querem que a gente ponha a colher, porque eles querem sair daquela instabilidade.
Veja bem, colocar a colher nesse sentido que eu tô falando não é deixar de orar, tá? Orar, a gente ora, não tem problema. A gente auxilia em oração, mas pôr a colher, assumir o desafio, assumir a guerra, assumir o confronto, abraçar a causa, guarde a sua colher. Por que eu tô dizendo isso? Porque o relacionamento que surgiu o conflito vem de uma escolha que é um campo minado. Tudo que faz de Deus, fora de Deus, é um campo minado. Então, muitas vezes a gente que tem ciência e consciência dos caminhos que é do Senhor, a gente abraça causas onde Cristo não foi a escolha, a gente compra a briga, a gente vai lá e compra a guerra, e com vamos bem dizer, a nossa influência, a fé, a oração, você pega aquela guerra e entra com ela com toda a força no mundo espiritual. É lógico que o conflito daquele relacionamento vai amenizar. Porque operando Deus, quem impedirá? Até nos conflitos dos relacionamentos de escolhas erradas. Quando ameniza-se aquele conflito, aquele relacionamento errado, o que acontece? Eles vão ficar em paz. Vai continuar servindo o Deus ego, outros deuses, as entidades, alguma coisa que ele escolheu, menos Jesus. Ele vai ficar numa boa. E você que pôs a sua colher, sabe o que vai sobrar para você? Retaliação, contra-ataque, perseguição, batalha espiritual. Por isso que eu falo, eu custei a aprender isso. Mas eu não coloco mais a minha colher em relacionamentos onde Jesus está fora. Onde Jesus não foi a escolha. Onde Jesus não foi a prioridade. Foi o egocentrismo. Foi qualquer outra coisa que não foi Deus. Um dia ouvi uma fala de um pastor que foi muito importante para mim, para amadurecimento e aprendizado, onde ele dizia o seguinte: não coloque a sua mão onde Deus está com a espada. Tem situações que a gente não sabe o que está acontecendo. A pessoa escolhe suas alianças, ela escolhe seus caminhos, ela toma suas decisões independentes, as pessoas são livres para isso. Mas elas têm que ter ciência que toda escolha tem a sua consequência e tem o seu momento de conflito. Então, a pessoa que escolheu, que assuma os seus B.O.s. Eu digo isso porque foi difícil, demorado eu aprender que não era assim, que não era para isso e nem dessa maneira que Deus me queria. Nesse caso, que a gente não pode deixar de orar, como eu falei. A gente ora, a gente auxilia espiritualmente, orando, colocando na mão de Deus, mas não assumindo a guerra de ninguém. Não assumindo o problema de ninguém. Não assumindo a causa. O problema não é meu. A situação não é minha. O conflito não é meu. Eu não tenho que assinar embaixo, nem colocar minha colher. Porque a situação de conflito vai passar e eu vou ficar com a retaliação para eu ter que lidar. Sendo que quem está no relacionamento não quer Jesus. Ele quer tu, menos Jesus. Então, para que eu vou me sujeitar a ficar na mira do inferno, na mira de Satanás e seus demônios, para massagear o ego, para satisfazer e passar a mão na cabecinha de quem não quer nada com Deus? Nunca mais. Oro, abençoo. Acabou. Não assumo mais guerra de ninguém. Eu tô fazendo essa live, deixando esse vídeo, porque eu sei que não sou só eu. Tem muita gente que acha que ministério é botar no ombro a luta e a guerra do outro. Aí depois que a situação vira, ele fica sozinho. O profeta, o pastor, a missionária, aquele que colocou a mão, acaba ficando sozinho com uma causa que nem dele é. E depois não sabe porque tá na luta, não sabe porque vem conflito que poderia ser evitado. Se colocando na posição e colocando tudo no seu devido lugar. Ministério não é assumir
consequência de decisão errada de ninguém. As pessoas são livres para fazer suas escolhas. Elas são livres para servir a religião que ela quiser. As pessoas são livres. Se elas querem seguir tal religião, seguir Jesus, eu sou cristã. Eu sigo a Cristo. Ponto. Ponto. Não sou serva de nenhuma entidade, não sou serva de nenhum templo, de uma denominação, não. Não tenho. Sou cristã, sirvo Jesus. Ele é autossuficiente para ser meu companheiro, meu amigo, meu pastor, o advogado que advoga a minha causa, o médico Bissara que me cura. A minha resposta, a minha alimentação espiritual é Jesus Cristo. Basta. Ele é autossuficiente para mim. Respeito quem tem, muito respeito quem tem outra opinião, quem tem outras escolhas. Olha, demais. As pessoas são livres. Eu prego, luto e faço até a apologia à liberdade. Seja livre da tua escolha. Desde que você esteja consciente de arcar com as consequências das suas escolhas. Eu não sou. Do jeito que as pessoas não são obrigadas a pensar como eu, também não sou obrigada a abraçar as consequências de escolhas erradas. Isso é muito importante. Então pense bem, você que tem um ministério, você que tem um chamado, vamos bem dizer que é um chamado a gente auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas em oração. Não assumir guerras, não assumir situações difíceis. Procure em direção de Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo? Qual a fonte, a causa? Seja o mais franco e sincero possível, que muitas vezes a gente fica, eu vou magoar, eu vou ofender, vai ficar chateado. Que fique. Se tiver que escolher em contrariar a pessoa ou contrariar o Espírito Santo, pode ter certeza que a pessoa vai ser contrariada. Oi? E bater de frente com meu Deus, ter que me justificar depois? Que eu não fiz a essência da vontade dele para agradar seres humanos que querem ser contrariados e magoados. Desculpa, vai ser. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Então, assim, eu deixo isso aqui como uma ajuda para quem se interessar ou concordar, e se não concordar também está tudo certo, para tudo isso que está acontecendo. Tem muita gente, eu tenho conhecido e tendo a tristeza de encontrar pessoas que estão desistindo, que estão deixando de lado ministério, chamado, desacreditado de tudo, por consequência de se aliançar, se colocar até mesmo em posicionamento de responsabilidade, assumir os problemas de um casamento, de uma amizade, de uma pessoa, de um ministério, que não é competência dele. Que por trás tem um oceano de situações mal tomadas, situações erradas, que poderiam ter sido evitadas. Então, assim, eu creio que é momento de reflexão, respeitar a liberdade do outro, inclusive a sua liberdade de dizer não. Não, não e não. Não vou abraçar essa causa, Deus não, Ele não ministra no meu coração. Marisa, minha linda, fofa, pastora Marisa, imagina nós, minha querida. Nós não temos essa obrigação, nós não somos Deus. Quem muda a história é Deus. Quem muda a situação é Deus. Se a pessoa não quer nada com Deus, não vai ser você que vai consertar a vida de ninguém, casamento de ninguém, vida financeira de ninguém. Nós não somos, não foi para isso que Deus nos chamou. Foi para a gente pregar o evangelho da verdade e anunciar que a porta, a solução, que a saída, que a estratégia, que tudo é Jesus Cristo. E não só nessa terra, que é tudo passageiro, mas depois daqui é que realmente tem peso de importância da gente lutar, que é o plano de salvação. E por mais, a gente pode ganhar o mundo todo e perder sua alma, para quê? Vale a pena lutar por tanta coisa aqui, por titularidade, por cargo, por posicionamento, por grana, por corrupção, e se vende, faz toda loucura aí, querendo os bens materiais. Aí Jesus vem
seja de uma forma individual ou coletiva. E aí? O que vai ficar os bens dessa terra? Vai ficar para quem brigar? E a alma? É esse sim que a gente tem que pensar hoje. Faça as tuas escolhas certas. Se você quer um relacionamento espiritual com alguém, com um Deus que Ele sim é tudo, Ele sim, fica com Cristo, fica com Jesus Cristo. É um preço alto muitas vezes que a gente paga, de a gente ser também contrariado, de ter que renunciar, de ter uma vida de mudança, abrir mão de muita coisa. Não estou dizendo só de estereótipos externos, roupa, cabelo, essas coisas, isso aí é um detalhe. Mas em questão de caráter, a gente tem que olhar a cara no espelho e falar, caramba, eu errei a vida toda, agora eu tenho que mudar, Jesus me ajuda. Ter consciência que tem imperfeições, que você tem que encarar Jesus no olho, que igual Pedro encarou, quando ele negou Jesus pela terceira vez. Jesus, eita Pedro, eu vou ser preso com o Senhor, vai nada, tu vai me negar 3 vezes até o galo cantar, imagina. E ele negou realmente sem nem perceber a sua falha. Quando ele nega Jesus na terceira vez, tem uma passagem em um dos evangelhos que diz que ele olha, Jesus está saindo da sinagoga, ele encara Jesus nos olhos. Ele lembra que realmente Jesus sabia dos meus momentos de falha. E diz a palavra do Senhor que ele chora amargamente. Aquele choro amargo, que não é fácil que choro amargo, foi quando caiu a ficha. Pedro falou, eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar de ser Pedro, pedra, para ser Pedro, servo de Deus. Então tem muita coisa na tua vida que logicamente vai ter que mudar. Você não vai poder servir Jesus com esse temperamento, com essa arrogância, com esse caráter de manipulador, com essa ganância, muitas vezes fazendo calcatruas, escondendo embaixo do tapete. Você tem que mudar. Tem que ter consciência que está errado e tem que buscar mudança. Esse é um dos preços mais rasos que você pega, que você paga quando você escolhe ter um relacionamento sério com Jesus, mas é recompensador. Recompensador. Jesus o segura na nossa mão e Ele nos ajuda a viver esse momento de mudança. Dê lugar, dá uma chance, abre teu coração, renuncia a essa servidão maligna, aos outros deuses, a entidades que não vão te levar para lugar nenhum, a não ser a desobediência e te separar de quem realmente tem salvação para você, que é Jesus Cristo. Renuncia, reconhece Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Entra no relacionamento certo, que mesmo quando entra em crise, Ele é o mesmo que vai te ajudar a superar a crise. E no final dela você vai ver que você vai ter amadurecido e crescido na presença dEle. Amém? Deixa seu comentário, compartilhe para quem precisa ouvir essa palavra, precisa repensar alguns posicionamentos. E que Deus produza em você o melhor dele, através não só dessa palavra, mas daquilo que o Espírito Santo, eu tenho certeza, vai trabalhar no seu coração, no seu entendimento, através do propósito e chamado que Ele tem na tua vida. Amém? Deus abençoe, uma boa noite e uma ótima semana.